Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Estudo de Teologia. Eu sou Sérgio Matias e este é o segundo programa da série A Eucaristia Combatida pelo Satanismo. E neste programa nós vamos falar sobre a luta na terra. Uma vez que no programa anterior falamos sobre a luta no céu, agora vamos tratar sobre a luta na terra. Confira aí. Eu quero iniciar este programa compartilhando com vocês um trecho do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 12, versículo 9, que diz assim: Foi então precipitado o grande dragão, primitiva serpente, chamada Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, com ele os seus anjos. Neste programa nós vamos tratar sobre o castigo dos anjos maus, sobre a ação satânica nos povos pagãos, sobre a ação satânica no povo hebreu, sobre a ação satânica nas heresias e também sobre o Verbo encarnado a partir deste versículo bíblico. Expulsos do céu, os anjos rebeldes, a luta contra o homem-deus começa em seguida sobre a terra. Falando sobre esta queda de Lúcifer e seus companheiros, São Pedro diz que Deus os precipitou ao inferno e estes são atormentados e encarcerados até o dia do juízo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo nos exorta à vigilância, nos advertindo que o demônio é semelhante ao leão que ruge e ronda, procurando a quem devorar. Em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12, o apóstolo São Paulo chama Satanás de príncipe das potências do ar e convida todo o gênero humano a revestir-se com as armas de Deus para poder resistir aos assaltos do demônio. Dessa maneira, nós vemos que os dois príncipes dos apóstolos dão uma concordância a respeito de algo. E a habitação dos anjos caídos, em primeiro lugar, é o inferno, em segundo lugar, é a atmosfera que nos rodeia. E sobre isso nos fala Eusébio de Cesareia no século III. Eusébio de Cesareia, que é considerado o pai da história eclesiástica, quando ele escreve que uma parte desses espíritos malignos recebeu de Deus a licença de habitar em torno da terra e nas regiões inferiores da atmosfera. Já no século VIII, o venerável São Beda nos diz que os demônios sobrevoam a atmosfera e quer eles viajem pela terra, quer percorram todo o globo terrestre, eles estão encandeados, ou seja, eles estão acesos a um fogo, não é, que consome estes seres onde quer que eles estejam. E esse fogo consome sem interrupção e levam consigo todos os seus tormentos. Porque São Beda nos diz que, assim como uma pessoa com febre, quer ela esteja no leito, quer ela esteja exposta aos raios do sol, ela não pode deixar de sentir o calor ou o calafrio próprio da sua enfermidade. Assim também os demônios, embora muitas vezes sejam honrados por pessoas, por povos, não é? Até de formas magníficas, esses não deixam de sentir o fogo infernal a devorá-los. Agora nós podemos falar sobre a ação demoníaca nos povos pagãos. Veja, por culpa do demônio, o homem, né, que mais que nenhum outro deveria aproveitar a encarnação do Verbo, ele começa a se fazer prevaricador. Satanás coloca o homem longe do Verbo libertador e o sujeita como seu nobre escravo com uma tríplice cadeia. Veja, ele está preso em uma tríplice cadeia. Até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, três grandes erros, três cadeias dominavam as nações: o panteísmo, o materialismo
e o racionalismo. Esses três grandes erros se resumem em um só que nós damos o nome de satanismo. Essas monstruosas heresias são mãe de todas as demais heresias, tendem a levar sempre o homem a não acreditar no dogma da encarnação do Verbo. Porque, veja, o panteísmo diz: se tudo for Deus, a encarnação é inútil. O materialismo grita: se tudo é matéria, não é? A encarnação do Verbo é absurda. E o racionalismo nos leva a pensar: se a suprema sabedoria crê somente na razão, a encarnação é algo ilusório. Dentro do povo hebreu, nós temos algo diferente. Porque, no que concerne ao povo hebreu, encarregado de conservar a promessa do grande mistério, todo o esforço de Satanás tem por finalidade arrastá-lo para a idolatria. E nós vemos isso na história do povo de Israel sucessivas vezes. As grandes quedas sempre estão ligadas à idolatria. Muitas vezes, ou ao menos em parte, nós vemos que Satanás conseguiu isso dentro do povo hebreu. Israel prostrado diante de ídolos, não é? E acaba se esquecendo até da lembrança do Verbo encarnado, futuro libertador de tudo que existe. Então Satanás reina em paz sobre o gênero humano vencido. E a história da antiguidade não é outra coisa que não a história desse insolente triunfo, com as quedas e levantadas do povo hebreu diante, não é, da idolatria, daquilo que Satanás tem suscitado, dos povos que tem colocado junto com ele, das conquistas, das más inclinações do povo hebreu. Quantas heresias nós encontramos ao longo dos séculos da igreja, né? Basta nós nos perguntarmos: o que encontramos quando chega a plenitude dos tempos? Logo vem à nossa mente a encarnação do Verbo. Mas parece que de todas as partes se levantam, né, e também fazem barulho várias potências infernais. Existe uma guerra contra o dogma da encarnação que se renova continuamente, como uma luta muitas vezes desleal na vida da igreja. Por uma coincidência muito significativa, nos dias atuais nós vemos que a divindade do Senhor, mistério da encarnação, a chave que abre o cofre do mundo espiritual, voltou a ser muito atacada diante dos nossos olhos, da mesma forma que foi lá no princípio. Não é uma época diferente da época de Ário, das heresias arianas, muito pelo contrário. Nós estamos vivendo tempos como aqueles tempos iniciais. Satanás só está esperando a ruína quase total da fé no dogma reparador. Satanás multiplica seus esforços para tornar inútil a fé naqueles que ainda querem conservar essa verdade. Ele empurra hoje os cristãos como antigamente empurrava os hebreus, toda a classe sacerdotal, para uma vida de iniquidade, que é o que São Paulo chama de idolatria espiritual, cujo efeito imediato é o de aniquilar totalmente ou em parte a salvadora influência desse grande mistério. O objeto eterno do ódio de Satanás é o Verbo encarnado. E eis aqui uma última palavra sobre isso. Desde as perseguições, dos cismas, das heresias, dos escândalos, das tentações, das revoluções sociais e outros termos, eis aqui a explicação da grande batalha que, começada lá no céu, se perpetua aqui na terra, para concluir na vida de cada um e na vida daqueles que aceitam ou não aceitam a encarnação do Verbo, concluir na eternidade, não é, como felicidade, ou na eternidade como infelicidade. E aí nos surge uma pergunta: mas por que o Verbo encarnado foi e é ainda invariavelmente o único objeto da luta do satanismo? Em primeiro lugar, meus queridos,
É como nos responde Santo Tomás de Aquino na primeira parte da Suma Teológica, que o conhecimento e o consentimento das coisas pelos anjos não é como acontece em nós. Nós aprendemos as coisas de uma forma variável, indo de um ponto a outro. Nós temos, inclusive, a possibilidade de deixar as coisas para trás, de tal sorte que nossa vontade ela adere a coisas mutáveis, que mudam, conservando em nós a faculdade de separar e aderir a uma coisa contrária, se quisermos. Os anjos, ao contrário, compreenderam que o seu entendimento é imutável, diferente de nós, né? E também sua vontade, ela se adere de forma imutável às coisas, de modo que eles estão sempre com o mesmo estado de ódio ou de amor, de obediência ou de revolta, que estavam no céu no momento em que a guerra aconteceu. No caso dos anjos maus, no momento em que não quiseram se submeter, não é? E adorar o mistério da encarnação. Em segundo lugar, o Verbo encarnado é sempre objeto do ódio de Satanás, pois Satanás queria nele, não é, a união hipostática. E, finalmente, o Verbo encarnado, a base de todo o cristianismo e a chave do cofre para a justificação dos eleitos, não pode ocupar o coração dos anjos rebeldes. Para concluir, então, aqui o nosso raciocínio, o ódio de Satanás, a guerra do satanismo, né, está acontecendo hoje de 1000 maneiras diversas nesta terra, que acontece dirigida diretamente contra nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Esta é a batalha que acontece nos dias atuais aqui entre nós. Portanto, meus amigos, esse é o segundo programa sobre a Eucaristia e o satanismo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Isso nos ajuda a aparecer para mais pessoas no YouTube. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdo completo e exclusivo para assinantes. Clique no sininho para receber notificações todas as vezes que nós colocarmos um novo programa. Foi um prazer estar com você. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Tchau.